Estamos aqui mais uma vez nesta noite. Eu sou a pastora Kita, pastora da comunidade evangélica Patmos. Estamos iniciando mais uma vez um culto para louvor, honra e glória deste Deus. E eu quero neste momento convidar você a abrir a sua Bíblia, para que nós possamos ler uma palavra que o Senhor vai falar conosco grandemente nesta noite. Ela se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde eu os desportei, diz o Senhor. Aleluia! Diz o Senhor que nós iremos clamar a Ele e Ele nos ouvirá e nos trará de volta do lugar da onde Ele nos dispersou. Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Os pensamentos dele são maiores do que o nosso. E o que Ele tem para nós são planos de paz, de esperança, assim diz o Senhor. E quando nós nos deparamos com uma situação como essa, nós ficamos sim desesperados, nos dá um temor sim, não dá para negar não, nos bate de vez em quando um desespero, mas aí quando nós voltamos para nos recordar a quem nós servimos, a que fé nós professamos e quem é esse Deus, então agora volta a esperança para as nossas vidas. Aleluia! E aí você olha do lado e você pensa assim: e agora o que vai ser de mim? O que eu tenho hoje? Hoje você tem as promessas de Deus na sua vida. Elas são a garantia de que as coisas ainda vão acontecer. Permaneça no lugar onde o Senhor te colocou, dentro do propósito que Ele quer para mim e para a tua vida. E você se lembre das promessas que Ele tem para você. Se elas não se cumpriram, é porque elas vão acontecer ainda. Porque você pode ter a esperança de que não acabou, de que o Senhor ainda vai dar continuidade àquilo que Ele começou na minha e na tua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Nada além de ti. Aleluia, Jesus.
Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Suas promessas, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. E espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está somente em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Aleluia. Aleluia. Vamos nos esquecer. Nós temos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E elas vão se cumprir. Porque quem começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até o fim. Aleluia. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com teus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansa
acreditem, não é. Embora muitos de nós achamos que é. Sabe por quê? Porque agora todo mundo tem que ficar confinado. As pessoas não podem mais ter um contato físico uma com a outra. Agora as pessoas entendem a importância de tudo aquilo que o Senhor colocou na vida delas, que realmente é importante na vida delas. E uma delas é não poder ir, por exemplo, à casa da sua mãe. Nós mesmos, na nossa família, nós temos por hábito, todos os finais de semana, ir à casa da minha mãe. Nós somos em 7 filhos. E a alegria para elas é chegar ao final de semana e ter toda a filharada e os netos lá em volta. Mas agora nós estamos impedidos de fazer isso. Sabe por quê? Pelo receio, pela preocupação, por conta da notícia que nós temos escutado. Aumentaram os números de pessoas que estão contagiadas. Os riscos estão cada vez maiores. Tem pessoas que estão morrendo com uma idade menor do que o grupo de risco. Então essas coisas começam sim, de alguma maneira, nos abalar um pouco. Mas aí nós voltamos para onde nós deveríamos estar pensando. Eu tenho um Deus que tem uma promessa viva na minha vida. E esse Deus não morreu. Não morreu. A pior notícia é que Deus morreu. Mas diante de todo esse caos, acreditem, Ele está vivo. Aleluia. Então eu e você podemos ter a esperança de que sim, haverão dias melhores. Glória a Deus. A boa notícia é que Ele vive.
daquele que está vivo. Daquele que está vivo. Eu quero que onde você estiver, aplauda o nome desse Deus. Esse Jesus que está vivo, está conosco, está com você, aí na tua casa. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. Oh, maravilha. Glória a Deus. Se alguém vier com alguma notícia para você ruim, lembra disso. A pior notícia que eu poderia receber na minha vida é que este Deus morreu, porque aí estaria tudo acabado. Mas enquanto eu não recebi esta notícia, eu sei que as coisas podem melhorar. Aleluia. Eu sei que o dia de amanhã pode ser melhor. Amém? Nós vamos neste momento estar passando para a palavra. E eu quero falar algo para você que está na sua casa. Você que tem o seu pedido de oração, envia para nós. Porque no final deste culto, após a palavra, nós estaremos orando pela vida dos nossos familiares e parentes. Pois este é o culto que nós denominamos como culto da família. Então vai fazendo aí o seu pedido e nós vamos depois orar todos juntos, como sempre unindo a nossa fé, convictos de que o Senhor nos dará a vitória. Não porque nós merecemos, mas porque o amor dele, a misericórdia e a graça permanecem para sempre. Amém? Eu quero chamar aqui o pastor Fraga, que estará ministrando para nós nesta noite. Graças a Deus. A paz, pastor. Obrigado. Caros amigos, irmãos em Cristo, a todos boa noite, paz seja convosco. Pela graça do Senhor estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para prestar a Ele um culto, porque só Ele, só esse nosso Deus, Deus da Bíblia, só Ele é digno de louvor, de adoração. E como já foi dito, já foi ministrado nesta noite, passamos por momentos difíceis, toda a humanidade passa por dias difíceis, uma fase difícil nossa, e eu quero nessa noite aqui trazer uma palavra que provoque em nós um consolo, mas que também seja um alerta para as nossas vidas. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 42. Vamos ler apenas 5 versículos deste salmo. Salmo 42. O Salmo 42, ele trata-se de um lamento pessoal, uma ênfase muito forte na confiança em Deus. Por isso, vamos usar como base para essa ministração no Salmo 42, a partir do versículo 1. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Versículo 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. E o versículo 5, para encerrarmos a leitura: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Amém? Que o Espírito do Senhor nos conduza nesta hora, nos dando entendimento desta palavra, né? Que Ele fale profundamente a cada um de nós, assim como falou comigo nesses últimos dias, e especialmente hoje, quando estive ali em minha casa,
preparando essa ministração. Veja, irmãos, como eu disse, o Salmo trata de uma situação de aflição de um homem. Trata de um momento de aflição, mas que, na verdade, havia uma esperança depositada em Deus. O Salmo 42, ele é uma demonstração de muita força de alguém que gozava de uma comunhão íntima com Deus. Essa comunhão íntima pode e faz toda a diferença nas nossas vidas. Lembro-me do tempo que eu caminhava por essa vida, por esse mundo. O dia a dia meu era pautado geralmente nas minhas próprias escolhas. Eu escolhia o que eu ia fazer, né? Eu mesmo direcionando os meus pensamentos, minhas ações. Até um dia que eu tive um encontro com Cristo, né? Cristo me encontrou e estabeleceu para mim uma nova dimensão, um novo estilo de vida. E a partir de então, muitas coisas foram mudando, muitas coisas foram sendo transformadas dentro de mim. E aqui, nós vemos que, da angústia desse salmista, nós podemos traçar um paralelo com o que tem acontecido conosco nesses últimos dias. Vejam, aqui havia uma luta desse homem, porque ele estava impedido de ir até o templo, até a casa de Deus. Uma situação que ele estava vivendo, experimentando, que o impedia de ir à casa de Deus. É o que ele fala aqui. E aí o que acontece? A ideia dele era de retornar à liberdade, de ir à casa de Deus. E nós hoje? Nós estamos presos a uma condição que nos foi imposta, e nós fomos então, foi tirada a nossa liberdade da prática diária, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então passamos por dias difíceis. Nesse tempo do salmista, no Antigo Testamento, o culto ele era feito somente no templo em Jerusalém. Não tinha como realizar culto em outros lugares. A adoração, os cânticos, deveriam ser feitos no templo em Jerusalém. E uma pessoa impedida de ir ao templo, então estava impedida de prestar culto ao Senhor. Mas, graças a Deus, nós vivemos um outro tempo, um outro momento. Nós temos então agora condições, não só tecnológicas, de transmitir um culto via internet, mas também pela obra redentora de Deus, através de Jesus Cristo. Nós não temos mais apenas um lugar para prestar culto a Deus, porque agora esse Deus habita dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo. Então eu posso prestar um culto a Deus, independente do lugar que eu estiver. Olha só que maravilha. E aí o que acontece? Hoje, preparando a palavra, eu me lembrei da nossa reunião dessa semana, na terça-feira passada, que nós, ao encerrarmos a nossa reunião de oração que temos aqui às terças-feiras, conversamos, com um grupo de pessoas que estavam aqui sobre a nossa iniciativa de encerrarmos os cultos presenciais e partirmos então para o culto via internet. E havia ali uma tristeza, no olhar daquelas pessoas. Comigo também não foi diferente, porque tivemos, como depois todas as outras igrejas tiveram que se submeter, às ordens, às diretrizes do governo, nós nos antecipamos um pouco, até porque vimos o perigo, a exposição, que estávamos correndo alguns riscos. Mas ao encerrarmos a oração, ao encerrarmos a nossa reunião, com tudo já combinado, então, não pudemos nem nos despedir com o abraço que é muito comum entre nós nesta comunidade, não diferente com o povo de Deus em qualquer outra igreja. Mas aqui nós temos como prática, como base da nossa comunhão, nos abraçarmos bastante, nos beijarmos, E naquele dia, saímos daqui, aliás, naquela noite, saímos daqui
sem poder nos despedir com um toque corpo a corpo, né? Apenas no olhar, né? Um olhar não de alegria, mas um olhar de tristeza, e fomos cada um para a nossa casa. Houve quem chorou, né? Outros apenas ficaram comovidos com a situação, mas é o que teve que fazer, foi o que tivemos que fazer. Agora, vejam, nós, me dirijo especificamente agora aos irmãos que congregam nesta casa, nós não podemos estar juntos, nós não podemos nos abraçar, nem aqui nem na rua. Às vezes nós vemos algumas pessoas de muita proximidade nossa, como aconteceu comigo ontem. Eu fui de manhã na padaria comprar um pãozinho e lá eu vi um irmão numa ação, né, muito simples, né, estiquei minha mão para cumprimentá-lo, né, e ele, para não me deixar sem graça, esticou a mão dele também, mas tipo querendo recolher a mão, entendeu? E eu entendi, falei, não é para fazer isso. Então nós ainda, né, não estamos muito bem acostumados com essa nova postura, e isso é ruim. Uma pessoa que eu abraçava, de repente eu fico distante dela, né? Então vejam, aqui o salmista, ele detecta, então, vejam, a sua alma, ele detecta a sua alma triste, abatida. E aí, ele lança uma ordem para a sua alma. Ele diz: aquieta-te, alma. É o que nós lemos aqui. Ele percebe sua alma abatida e ele diz para a sua própria alma: aquieta-te, porque a esperança está em Deus. Veja, irmãos, o poder dessa palavra lançada por esse homem há tanto tempo atrás, e que serve para nós exatamente hoje, nesse domingo. Muitas pessoas, nós vemos isso no nosso dia a dia, estão muito distantes de Deus. Até mesmo o povo que se diz povo de Deus tem adotado uma postura de distanciamento de Deus. Nós percebemos isso. Quase não oram, se é que oram. Quase não leem a Bíblia, se é que leem a Bíblia. Quase não vão ou vêm aos cultos. Preferem muitas vezes estar em outros lugares ou fazendo outras coisas. Estamos vivendo o tempo em que as pessoas estão buscando satisfazer suas próprias necessidades, suas próprias vontades, pouco se importando com as coisas espirituais. Ora, temos aprendido que o homem, em sua integralidade, ele é corpo, alma e espírito. Então não adianta eu ir para uma academia, treinar os meus músculos, ficar forte, saudável fisicamente, se eu não treinar o meu espírito, praticando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo uma ministração da parte de Deus, ouvindo um louvor ou cantando um hino, orando, dobrando os meus joelhos. Serei uma pessoa bonita fisicamente, forte, mas espiritualmente fraco. E quando surge uma situação como essa que nós estamos vivendo, nós vemos o desespero das pessoas justamente porque não prepararam o seu espírito e sua alma para uma condição dessa. E a alma, irmãos, a alma vazia, ela tende a procurar preencher, né? O homem procura preencher sua alma com muitas coisas. E existem muitas possibilidades de preencher a alma. Por exemplo, o álcool. Eu posso tentar preencher o vazio da minha alma me entregando a bebida. Eu posso tentar preencher o vazio da minha alma usando drogas ou satisfazendo qualquer outra vontade da carne. Mas a alma, ela deve ser preenchida com a presença do Espírito de Deus. Porque é isso que vai fortalecer, é isso que vai nos dar condições de enfrentarmos o mal, enfrentarmos os dias ruins, os dias difíceis, porque nós acreditamos e confiamos em Deus. Nós temos na Bíblia o relato da saga de um homem chamado Jó. São 42 capítulos no livro de Jó que contam a saga deste homem. Desde o princípio ali, no início da história, quando ele é acometido de uma enfermidade muito grave,
Ao mesmo tempo ele perde todos os seus bens, perde todos os seus filhos morrem, seus animais morrem, só permanece ele, muito doente, e a sua esposa. Esse Jó, em alguns momentos, recebe visitas. Seus amigos vêm até ali e tentam passar para ele a ideia de que, olha, Jó, alguma coisa você fez de errado para estar recebendo esse castigo. Mas Jó, irmãos, sabia no seu íntimo que não era castigo de Deus. Sabe por que ele sabia que não era castigo de Deus? Porque ele gozava de comunhão íntima com Deus. A palavra grega, koinonia, que é comunhão, não é apenas fraternidade, não é só viver em associação. Esta palavra é mais do que isso. Ela dá a ideia de um relacionamento íntimo. Então Jó gozava de uma koinonia com Deus, um relacionamento íntimo. Então não importava quem viesse acusá-lo de alguma coisa. Aos olhos humanos, a situação de Jó era irreversível. A situação de Jó, aos olhos humanos, não dava mais para ser restaurada. Mas Jó, em sua condição lamentável, ele ainda continuou acreditando e confiando em Deus e deu excelente testemunho de um servo de Deus. No final dos últimos capítulos, nós nos alegramos quando vemos Jó sendo curado e recebendo da parte de Deus, sendo restituído tudo aquilo que ele tinha perdido e em dobro, né? Não só o que ele tinha, mas o que ele tinha e mais um tanto igual. E é nessa mesma linha que nós devemos permanecer, confiando em Deus. Mas é difícil de adquirirmos essa confiança de uma hora para outra. Ontem eu não confiava, hoje surge uma dificuldade e eu passo então a ter essa confiança em Deus. Isso é um exercício que deve ser vivido no dia a dia. É como eu disse, a academia, você não sai no primeiro dia, na primeira semana de lá, já da forma como você gostaria. Você precisa dedicar-se muito. Você precisa privar-se de algumas coisas, certos alimentos que você gosta muito, mas que não vão contribuir para o teu objetivo na academia. Você deixa de consumir aqueles alimentos. Por exemplo, na obra de Deus, na vida em comunhão com Deus, é muito parecido com isso. É preciso deixar de lado algumas práticas que eu até gostaria de estar vivendo, para poder o quê? Viver na intimidade com Deus e gozar essa esperança em dias difíceis, né? A crença nossa é de que o socorro virá, como já foi muito bem profetizado aqui pela nossa pastora Kita. Já cantamos também nesses 3 louvores que foram cantados aqui, também nós vimos palavras de esperança, né? Vejam, tem um escritor do século XVII, né, um escritor puritano do século XVII, William Bates. Ele disse o seguinte, que a comunhão íntima com Deus é o princípio do céu. Vejam, as pessoas estão aqui, os que acreditam que há um céu, os que têm esperança numa vida eterna, os que têm esperança que a morte física, que não é o fim, mas é apenas uma mudança de plano, de condição, mas há uma continuidade fora desse âmbito natural, existe o sobrenatural. As pessoas que entendem que há uma continuidade na vida, pensam no céu, pensam nesse novo jeito de viver. E esse escritor puritano do século XVII disse que comunhão íntima com Deus é o princípio do céu. Então nós podemos, segundo o raciocínio desse escritor, viver aqui já algo que almejamos no futuro, mas não precisamos esperar chegar lá. Não sabemos bem o dia que está reservado para cada um de nós, mas esse dia chegará. Temos muitas incertezas nessa vida, mas uma coisa, como dizem, é certo: há um dia reservado para a nossa morte. Não sabemos quando. Seria realmente angustiante sabermos qual é esse dia, né? Graças a Deus não nos é revelado
esse dia. Queremos continuar aqui, temos muitas coisas para fazer, mas vejam, como foi dito já nesta noite, a dificuldade de visitar os próprios pais, né? O cuidado que nós temos que ter com os idosos da nossa família. Nós não podemos achar que não existe mal, mas vejam, não poder visitar os pais, ou no caso, visitar os pais e ficar do portão apenas acenando para eles e mandando um beijo, quem sabe, não poder abraçá-los. E se você leva os netinhos, seus filhos, para verem os seus pais, que vô e que vó não gosta de pôr o netinho no colo e encher de beijo, não pode, está proibido isso para a preservação da vida. Então, por isso, a angústia e o medo começa a tomar conta, né, da vida das pessoas, e nós não podemos permitir isso. Mas já que foi nos dito que a comunhão íntima com Deus é o princípio do céu, nós precisaremos esclarecer um pouco mais então o que é verdadeiramente essa comunhão com Deus. Dê uma água para mim, por gentileza. Obrigado. Valeu, Éder. Muito obrigado. Vejam, a comunhão íntima com Deus, ela é algo necessário para as nossas vidas. Por quê? Nós não somos resultado de um processo evolutivo. Não somos. Quem acredita dessa forma, ótimo. Nós não vamos entrar em debate, pelo menos aqui, obviamente. Mas estou afirmando aquilo que o povo de Deus crê. O homem não é resultado de um processo evolutivo. O homem é feito pelas mãos de Deus. Há um Deus, criador de todas as coisas. Todas as coisas vieram à existência pelo poder da palavra de Deus. E esse Deus resolveu ter para si muitos filhos. Ele escolheu para si relacionar-se com o ser humano. Então ele criou o homem, ele criou a mulher, para que ele pudesse ter relacionamento. Ele quis aumentar sua família. Havia ali, já no processo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, já havia condição de relacionamento. Mas Deus escolheu nos fazer. Então toda a criação, animais, plantas, pedras, rochas, montanhas, o mar, os rios, tudo é obra da palavra de Deus. O céu, as estrelas, diz o texto bíblico. Mas o homem, ele fez com o poder das suas mãos, pelo carinho, pela excelência, pela dedicação, pelo amor dele, ele criou o homem com as suas próprias mãos. Sendo o homem, então, não o resultado de um processo evolutivo, mas obra das mãos de Deus, Deus já colocou no homem uma necessidade de buscá-lo. Deus já colocou no homem uma necessidade de buscá-lo. Deus colocou no homem, vamos dizer assim, um dispositivo, que em determinado momento é disparado, é startado, e o homem então começa a buscar Deus. E nessa busca, enquanto o homem não encontra Deus, ele começa a buscar em outras coisas. Ele começa a buscar em outras coisas esse Deus. Mas vejam, não adianta nós nos enganarmos. Se Deus é Criador e já providenciou para que o homem em algum momento o buscasse, enquanto o homem não tiver um encontro com Deus, esse homem permanece vazio. Por exemplo, o cientista, ele está ali se dedicando aos estudos, à experiência, à pesquisa, e graças a Deus existem esses homens que pensam para que haja evolução, né, na humanidade. Mas se esse homem não crê nas coisas de Deus, ele tem um espírito e uma alma que anseia por Deus. Ele anseia por Deus. Sua alma tem sede de Deus. E aqui o salmista disse, assim como a corça, em algumas bíblias, né, assim como o cervo,
né? Ele suspira ou anseia por águas correntes, assim também a minha alma anseia por Deus. Porque a corça, ela, na fuga de seus opressores, do caçador ou daquele predador, né? Na fuga, obviamente, cansa e depois dá sede e busca água. E o salmista diz que a nossa alma é como essa corça, como esse cervo que busca matar, saciar esta sede. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar sobre essas coisas. Tudo é um aprendizado. Todas as experiências que nós temos vivido, que eu vivi, que você tem vivido, já viveu, e há de viver ainda, é aprendizado. Não é possível passarmos por situações e não aprendermos com aquela situação. Muitas vezes Deus está nos chamando, mas o chamado de Deus muitas vezes é sutil, e nós não ouvimos, ou fazemos de conta que não estamos ouvindo. E existem alguns momentos em que Deus, Ele fala com uma voz mais alta, para que possamos ouvi-lo. E Deus se faz encontrar. Deus não está escondido. Deus se revelou ao homem. Temos um processo bíblico que Deus apresentou-se a um homem chamado Abraão. Revelou-se a esse homem, e esse homem foi obediente a Deus, cumprindo um objetivo de Deus, uma missão que Deus lhe deu. E assim outros homens, conforme os textos do Antigo Testamento, foram também tendo suas experiências. Mas a revelação máxima de Deus se deu na pessoa de Jesus Cristo. Esse Senhor Jesus é a revelação viva de Deus. O homem que tem um encontro com Deus consegue preencher a sua alma com as coisas de Deus. Então nós estamos há praticamente uma semana sem efetuarmos o culto presencial. Já estamos sentindo a falta disso, assim como o salmista sentia a falta disso naquele seu tempo. Ele estava sendo perseguido e permanecia escondido e não podia vir até o templo. Nós estamos também numa situação de reclusão, estamos sendo perseguidos por um inimigo invisível, não queremos ser encontrados por ele. Mas há uma semana apenas, como eu disse, já estamos sentindo a falta. Penso eu, até quando vai durar? Até quando permaneceremos nessa condição? E a tendência vai ser aumentar a nossa saudade, vai ser aumentar o desejo de estar com as pessoas que nós temos aprendido a amar. Essa comunidade, ela já completou 15 anos, e muitas pessoas que iniciaram esse trabalho, essa obra conosco, permanecem aqui. Então, são pessoas que nós conhecemos há muito tempo, são pessoas que eram crianças e hoje já são adultos, já são jovens, crescidos, formados. Nós temos aprendido a amar essas pessoas, nós temos aprendido a respeitar essas pessoas e temos sido respeitados por essas pessoas. Então, o que nós vamos fazer diante dessa situação é repetir a frase do salmista: aquieta-te, minha alma. Aquieta-te, minha alma. Espera em Deus. O Salmo 42, segundo temos conhecimento, ele se completa com o Salmo 43. Há quem diga que era um salmo só e que foi dividido em 2 salmos, né? Talvez para facilitar a forma dos cânticos no templo, né? Até porque o versículo 5, ele repete no versículo 11, a mesma ideia é repetida no versículo 11 do Salmo 42, e no Salmo 43, o versículo 5 também expressa a mesma ideia, né? Então, por isso que compreendemos dessa forma, que possivelmente, lá atrás, esse salmo era um salmo só, né? Então, vejam, esse Deus que nós servimos, ele não é um Deus que nós criamos, não é um Deus que o homem resolveu criar e colocou para si em forma de objeto, de uma estátua, um animal. O nosso Deus é espírito, é invisível, e nós temos pela fé
nos dirigindo até esse Deus, na liberdade que Ele nos dá. Como eu disse no começo, se no Antigo Testamento as pessoas precisavam estar no templo para poder prestar culto a Deus, hoje não preciso mais, por conta da obra redentora de Deus através de Jesus Cristo. Porque antigamente, no templo, havia uma divisão em pelo menos 3 espaços. As pessoas comuns poderiam entrar apenas no primeiro espaço, no pátio. Algumas pessoas mais selecionadas, obreiros, poderiam já entrar no segundo espaço. Dentro desse grande espaço chamado pátio, havia um segundo, e dentro desse segundo espaço havia um terceiro espaço, onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Vejam, no deserto era dessa forma que os homens acampavam, e permaneceram assim por 40 anos. Depois foi construído o templo em Jerusalém. Mas de qualquer forma, onde estava esse terceiro espaço, menor, a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus, apenas um homem podia entrar lá, o sumo sacerdote, e apresentar o pecado do povo, as petições das pessoas. Mas hoje, nós temos essa liberdade de nos dirigirmos a esse Deus. Porque se existia um véu que separava o homem da arca, ou o homem da presença de Deus, diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus cumpriu o plano de Deus aqui na terra, esse véu do templo foi rasgado de cima a baixo, dando ao homem agora a liberdade e condição, habilitando o homem a chegar à presença de Deus. Então, é essa hora que nós devemos fazer uso de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, todas as ferramentas que estão disponibilizadas para o homem. E você, não sei qual é o nível, a sua convicção de fé, me dirijo a você, que não pertence a essa comunidade, nenhuma outra comunidade, mas que nesse momento pode estar assistindo, participando desse nosso culto. Como você tem vivido o dia a dia? O quanto você tem reservado do teu dia para pensar nas coisas espirituais? Porque as coisas materiais, elas são passageiras. Eu posso trabalhar dia e noite, fazer hora extra para cumprir um objetivo. Existe um carro que eu quero muito, então eu vou trabalhar bastante, fazer as minhas economias para comprar aquele carro. Ponho no seguro para garantir que nada aconteça com aquele carro, ou se acontecer, alguém vai me ressarcir de um acidente, ou de um roubo, de um furto, que seja. São as coisas materiais. Se você não cuidar daquilo lá, ele vai se deteriorar e o seu patrimônio você vai ver desvalorizando. Então nós dedicamos todo o nosso tempo para juntar mais, para ter mais. Para quê? Talvez para aumentar um pouco mais o conforto, meu conforto, o conforto da minha família, ou em alguns casos até para exibição, para mostrar para as pessoas, olha o que eu conquistei. Mas no final das contas isso não vale nada, se você não tiver pensamentos acerca das coisas de Deus. Se você não reserva um dia, se você não reserva um momento da semana, se você não reserva um momento do dia para refletir sobre as coisas de Deus, você não tem nada, você é vazio. Se você não tem pensamentos sobre Deus, se você rejeita a palavra de Deus, eu faço um alerta para você: para com isso. Pense melhor sobre a tua conduta, porque você pode ter muitas coisas, pode até ter uma família maravilhosa, uma esposa linda, um esposo muito bom, mas se você não tem Deus, você não tem nada. Agora, vou dizer, se você tem Deus, todas essas outras coisas hão de ser acrescentadas na tua vida, e você vai aprender qual é o verdadeiro objetivo de possuir, de conquistar, de ter todas essas coisas materiais. É uma forma diferente de enxergar a vida e de conduzir a vida. Então, eu quero encerrar essa ministração, para não prolongar muito, mencionando
um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Veja, quem escreveu esse versículo, não foi um garoto, foi um ancião, um homem extremamente experiente. E não foi um ancião ali da esquina, não. Salomão, na sua sabedoria, já tendo experimentado todas as coisas boas da vida, disse no final de tudo, que se o homem não teme a Deus, ele não tem nada. Se o homem não guarda os mandamentos de Deus, este homem não tem nada. O dever de todo homem, disse ele, é guardar os mandamentos de Deus. Então, esta é a palavra que eu deixo para vocês, uma palavra que falou profundamente comigo, e eu espero em Deus que tenha atingido a tua vida. Nós temos uma semana iniciando hoje, domingo. Amanhã, quem tem que trabalhar como eu, por exemplo, trabalho com transporte público, eu tenho que estar lá no meu posto. Você que não precisa sair de casa, fique em casa, pelo amor de Deus, não saia, não vá andar de trem, que daí eu me sinto mais seguro, quanto menos pessoas estiverem lá na estação, Fica na tua casa, eu fico lá cuidando para transportar aqueles que realmente necessitam fazer suas viagens. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Chamo aqui agora de volta a pastora Kita, nossos irmãos. Deus abençoe, pastor. Amém. Obrigada. Graças a Deus por essa palavra que o Senhor veio de encontro com cada um de nós nesta noite. Nós somos gratos a Deus por sua misericórdia e amor. E neste momento eu quero convidar você para aquele momento que nós nos propusemos aqui durante o culto, de orarmos por nossos familiares e parentes, pelos pedidos apresentados. Nós queremos em especial aqui apresentar a família do pastor Renilson, que veio a falecer, teve 17 paradas cardíacas. Nós vamos orar pela família deste pastor, para que o Espírito Santo venha de encontro com eles, consolando e confortando os corações, porque nessas horas, amados, é só o que nós conseguimos fazer. Nós temos aqui mais alguns pedidos de oração. Nós vamos orar também para Valdeci Novaes Rocha. Teve um AVC e está em estado grave. Como vocês veem, muitos de nós estamos precisando de algo específico da parte de Deus. E nós vamos neste momento, você aí na tua casa, nós aqui neste lugar. Nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus que tem ciência de todas as coisas, é o Deus que está em todos os lugares e tem poder para fazer todas as coisas. E tudo é segundo a minha e a tua fé. No culto passado nós estivemos aqui, no culto de quinta-feira, e uma irmã entrou na nossa página para dizer que ela, durante o culto inteiro, ela assistiu o culto com dores, mas que ela permaneceu ali firme, e ao final do culto, irmãos, ela sentiu que ela foi curada. Ela não sentiu mais dores, ela não sentiu mais incômodos nem desconfortos. Deus atendeu a necessidade daquela irmã, porque ela ligou a fé dela, a nossa fé, com a tua fé, e é dessa maneira que nós vamos fazer neste momento. E o nosso Deus há de entrar com a providência, porque Ele é bom. Amém? Eu já quero convidar os meus irmãos aqui, que nós vamos orar neste momento, e em seguida nós vamos fazer o encerramento. Amém? Nós vamos orar em especial pelos profissionais da saúde, meus irmãos, que são pessoas que têm se colocado o tempo todo, todos os dias, em risco para salvar vidas. Mas eu tenho fé que enquanto eles estão exercendo este papel tão maravilhoso de se colocar na brecha por alguém, Deus está cuidando deles, está cuidando de suas famílias, e continuará fazendo desta maneira, porque não há ninguém que se doe pelo seu próximo que não seja que não receba o galardão do nosso Deus maravilhoso. Amém?
Liga a sua fé à nossa agora. E juntos nós somos mais fortes. Juntos nós temos mais poder. No nome de Jesus. Amém? Meu querido Deus e Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome, nosso Rei. Nós queremos Te agradecer, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de mesmo mediante tantas coisas que têm acontecido, Senhor, nós podemos estar aqui, maravilhoso eterno Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor, sendo ministrados, Pai amado e Pai santo, uma palavra que veio para acalentar e confortar os nossos corações, uma palavra que veio nos encorajar, maravilhoso eterno Deus, uma palavra, Pai amado, que veio nos trazer um alerta e reflexões de quem temos sido e de como deveremos ser, Pai. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração. E neste momento, maravilhoso eterno Deus, nós estamos aqui orando pela vida dos nossos familiares, orando, Pai amado e Pai santo, pela vida dos familiares dos meus irmãos que neste momento, Senhor, estão dentro dos seus lares, colocando os seus pedidos, Pai amado, fazendo as suas súplicas a Ti, Pai amado e Pai santo, e nós nos encontramos nesta hora unindo a nossa fé ao Deus único e todo poderoso que é o Senhor. E nós Te pedimos, querido Deus, em nome de Jesus, inclina agora os Teus ouvidos, maravilhoso eterno Deus, ouça mesmo a oração dos Teus filhos, papai. Em nome de Jesus nós Te pedimos, querido eterno Deus, Pai amado e Pai santo, a começar por nós mesmos, vai, Pai amado, realizando a Tua grande obra, Senhor, vai repreendendo tudo que não vem de Ti nas nossas vidas, meu querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, não segundo as nossas obras, mas segundo a Tua misericórdia e o Teu amor, nós Te pedimos agora, ouve a nossa oração e o nosso clamor, Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai amado e Pai santo, a família do pastor Renilson, Senhor, meu Deus e meu Pai, oh, maravilhoso Deus, que tiveram, Pai amado e Pai santo, este ente querido, Senhor, recolhido nesta semana que se passou, mas nós Te pedimos agora, não tem palavras, Senhor, não tem nada que nós possamos dizer ou fazer que possa de alguma maneira, Pai amado, Pai santo, tirar a dor que essas vidas estão sentindo. Não só esse pastor, mas quantos não têm perdido, Pai amado e Pai santo, pessoas aí fora. E eu quero Te pedir em nome de Jesus que Teu Espírito Santo Consolador alcance a cada uma dessas vidas, alcance essas famílias, meu Deus, dando a Ele graças, Senhor, forças para que possam continuar prosseguindo, Pai, em nome de Jesus, porque para eles, Pai amado, as coisas ainda não acabaram. Para eles, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor ainda tem a continuação de uma grande história, e eu Te peço em nome de Jesus, seja com eles, ó Deus, segura nas mãos deles, para que eles possam continuar caminhando, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu amado e eterno Deus, eu Te peço pela vida dos nossos familiares, da nossa parentela, Senhor, muitos deles nós não podemos nem estar tendo contatos, mas nós cremos que como o Senhor tem estado conosco, o Senhor está lá também, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa as nossas famílias e a nossa parentela, Senhor, meu Deus, coloca a Tua paz no coração de cada um, Senhor, que eles creiam, maravilhoso eterno Deus, na Tua obra redentora, que eles creiam que Tu és o Deus fiel, sim, Pai amado e Pai santo, que começou a boa obra e é fiel e justo para completar até o fim. Em nome de Jesus Cristo, meu querido eterno Deus, nós Te pedimos agora em especial pelos profissionais da saúde, Pai. Ah, meu Deus, quanto risco essas vidas têm sofrido todos os dias, Pai amado e Pai santo, tem se colocado nas brechas, meu Deus, Pai amado e Pai santo, para abençoar, maravilhoso eterno Deus, as vidas que ali estão internadas. Senhor, seja com eles, porque eles também precisam de um conforto, eles também precisam de um consolo, Pai, eles também precisam ser fortalecidos nesta hora, meu Deus. Vai de encontro com cada um deles, colocando a Tua paz nos corações, Pai amado, que eles possam ouvir a voz suave do Teu Espírito, dizendo ao ouvido deles: eu vou tomar conta de vocês, eu vou tomar conta das suas famílias, eu vou tomar conta de tudo que é importante para vocês, porque vocês têm cuidado dos meus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado e Pai santo, que em nome de Jesus, Senhor, eles possam retornar aos seus lares, Pai, saudáveis, meu Deus, e que eles creiam que num futuro não muito distante, Pai, que em breve eles poderão estar no seio de suas famílias, abraçando uns aos outros, Pai amado, e vivendo momentos felizes. Só que agora, Senhor, com uma mentalidade diferente, compreendendo o que verdadeiramente tem valor nas nossas vidas, Pai. Nós cremos que o Senhor tem isso para nós, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, meu querido Deus, e nós Te agradecemos, Pai amado e Pai santo. Leva-nos em
paz e segurança. Abençoa todos os ministérios que de alguma maneira, Senhor meu Deus, tem procurado estratégias para alcançar as vidas, Senhor, para continuar falando do teu grande amor, anunciando o teu evangelho, Senhor meu Deus, para que o mundo creia que existe um Deus que está acima de tudo, que está acima de todos e que tem nas tuas mãos o controle de todas as coisas. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que o Senhor vive e que o Senhor reina para todos sempre. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a constante consolação do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos nós, não só nesta noite, mas para todo sempre. Amém. Amém.